tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa casa. Aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos e envolvidos por esse amor, né? A espiritualidade, ela prepara muito bem esse ambiente, né? Então, é por isso que eu sempre fico falando, para que a gente possa estar em sintonia, para que a gente possa estar, né, envolvido nessa energia maior, para que a gente possa receber, né? A espiritualidade prepara para a gente receber, então que a gente possa receber, né? Bom, antes de passar para o palestrante, que sou eu, eu quero deixar uns recadinhos. No domingo, no próximo domingo, a gente tem o dia da psicografia, né? Às 17 horas, para aqueles que querem pedir uma cartinha, né, lá de cima. E sempre lembrando que esse telefone toca de lá para cá, né? A gente pede, mas é preciso que esse espírito esteja em condições naquele momento de estar fazendo essa comunicação. E aí, fazer ou não fazer a comunicação depende de muitos fatores, né? Mas que a gente não fique entristecido se a gente não receber essa comunicação, porque quando a gente vem, a gente está sendo amparado pela espiritualidade, né? Então fica o convite, né? O Dia da Saudade, que vai ser nesse mês que é comemorado, né? Aí principalmente pela Igreja Católica, pelos dias de finados, né? Embora a gente não acredite que nós nos tornemos finados, porque a vida continua, mas a gente respeita e leva o consolo para aqueles que precisam, né? Então, a gente vai comemorar o Dia da Saudade, tá? Então, fica o convite, talvez tenha alguma pessoa que queira fazer essa solicitação. Aqueles que pediram a camiseta, o Marquinho, no intervalo, vai estar, na saída, vai estar fazendo a entrega, tá bom? Aqueles que não fizeram, a camiseta é aquela lá, ó, gente. Os dois modelos ali, ó. Quem não pediu e queira pedir, é só falar com o Marquinho, tá bom? Bom, então, hoje eu estou aqui para que a gente possa conversar sobre um tema que é um tema que muitas vezes a gente não gosta de falar, de comentar, que é sobre a morte, né? A morte, o medo da morte e a esperança da vida futura. Então, são duas polaridades diferentes, né? Porque quando eu estou nesse lugar do medo da morte, eu saio do lugar da esperança de um futuro, né? Então, quem tem medo da morte aqui? Ninguém. Petros, né? A gente fica assim, né? Eu vou convidar vocês a entrar no avião e deixa o avião entrar em pane. Aí você... É uma experiência horrível. Eu nunca prometi tanta coisa para Deus do que, gente, numa turbulência que eu passei, né? Prometi que eu ia ser uma pessoa melhor, né? A gente tem medo da morte, isso é natural, tá? O temor da morte é um processo natural e até necessário, né? É necessário a gente temer a morte, porque se a gente não temesse a morte, na primeira dificuldade a gente queria ir embora, né? Não quero ficar aqui. Então Deus, na sua bondade maior, nos dá internamente, na nossa consciência, o instinto de conservação. O instinto de conservação faz nos manter com esse temor, né? Mas é interessante, assim, para quem é espírita e acredita, né, nessa continuidade da vida, na imortalidade da alma, né, que a vida continua,
é interessante porque nós também temos medos da morte, né? O Chico, né, até tem a história dele, também numa turbulência no avião, ele começa a gritar, e o Emmanuel falou assim, mas para que esse desespero, né? E ele rezando, e ele falou, continuou gritando, né, com aquele medo, eu falei assim, mas se você vai morrer, morra com educação, né? Não precisa gritar. Por que a gente tem esse temor? Mesmo sendo espírita, nós que acreditamos na reencarnação, nós já subimos e descemos várias vezes aqui, né? Se a gente já reencarnou várias vezes, por que a gente teme esse retorno ao mundo espiritual, à nossa vida espiritual, né? E a gente tem algumas explicações, né? Tem um fator muito importante. Primeiro ponto, nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, onde isso comprova a nossa inferioridade. Nós somos espíritos ainda inferiores. Nós somos espíritos que ainda há uma predominância da maldade dentro do nosso coração. Né? Quando Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 2, há muitas moradas na casa do meu pai, e ele vai descrever um mundo de provas e expiações. No primeiro parágrafo, ele vai dizer, é um mundo onde há predominância da maldade. Então isso quer dizer que nós que estamos aqui, ainda estamos nesse processo de elaborar dentro de nós essa maldade, buscando a bondade, que também existe essa polaridade dentro de nós. É só a gente deixar ela aflorar nas nossas ações. Então quando nós reencarnamos, quando nós voltamos para cá, para uma nova experiência, à medida que o espírito ele vai consolidando essa reencarnação, ele vai enraizando no corpo, né? Uma forma talvez mais ilustrativa para a gente entender. Ele vai enraizando no corpo e ele vai perdendo a consciência, essa consciência da existência da vida após a morte. Nossa, mas por que isso? Isso é um castigo, né, de Deus para que a gente não lembre, não tenha essas lembranças? Não é castigo de Deus, pelo contrário, é bênção. Porque como eu havia dito, e não fui eu que disse, foi Kardec que falou, né, através, né, do que os espíritos traziam, os espíritos codificadores, que nós somos espíritos inferiores, nós ainda não conseguimos exercitar na prática o sentimento do amor que Deus, né, nos colocou na nossa essência, e que Jesus, o seu Filho maior, veio vivenciar aqui no nosso meio. Então a gente não dá conta ainda de talvez ter o conhecimento de que aquela pessoa que está convivendo comigo desculpa, é uma pessoa que talvez em uma encarnação anterior ela foi um inimigo meu. Foi aquela pessoa... Gente, será algum espírito querendo falar? Espírito tem um monte aqui, né, querendo falar. É o tempo seco. Então, será que a gente tem condições de aceitar o nosso filho, o esposo, a esposa, o nosso irmão, como um espírito que talvez numa experiência... numa experiência anterior, foi a nossa desavença, o nosso inimigo espiritual? Será que a gente tem condições? Não, com certeza não. Porque só de alguém pisar no nosso pé, a gente não tem condições ainda de perdoar, a gente vai magoado. Então, essa necessidade do esquecimento é uma bênção. Então a gente não lembra que a gente foi e voltou. E aí quando nós mergulhamos na carne, nós passamos por um processo de educação, né? E essa educação ela é influenciada por aquela cultura onde a gente está inserida. Qual é a nossa cultura? Qual é o pensamento mais predominante na nossa sociedade? Fazer o bem ao próximo? Não.
Materialismo. Nós vivemos uma sociedade materialista. E o materialismo prega que nós viemos para cá e a gente tem que aproveitar a vida ao máximo que a gente puder no campo material, no aspecto material. E aí a gente não quer saber que um dia a gente vai morrer. Lógico que não. Eu quero ficar aqui, não é? Então, eu mergulhado por esse processo de educação, daí a importância da gente conversar com as crianças, né? Sobre a terminalidade nossa, que é a nossa finitude, para que se tornem adultos mais conscientes. Né? Eu fui chamado para um projeto da gente falar sobre a morte na educação básica. Está em andamento, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente fala dentro da casa espírita, mas tem que falar lá na escola. Tem que ensinar para essas crianças, esses espíritos que estão voltando, que a vida é um ciclo. Então, quando a gente chega nesse momento, onde a gente encerra o nosso ciclo, independente da idade, porque cada um tem um tempo, a gente não estaria nesse processo de tanto sofrimento. Porque morrer dói, gente. Eu falo categoricamente cuidando de pessoas que morrem. As pessoas sofrem muito quando elas percebem que elas estão no processo de morte. Por quê? Por esse processo de educação nossa, dessa cultura de que a gente mergulha na carne e a gente vai ficar aqui para sempre. Eu tenho que aproveitar muito a vida. Hoje a medicina evoluiu tanto, e aí que prega um monte de medidas para que a gente esteja vivos, né? Jovens e bonitos. Dentro da medicina da cirurgia plástica, teve uma evolução, assim, significante, de procedimentos que te deixam mais jovens, mais belos, né? Justamente a gente contrariando esse processo de que em algum momento nós vamos encerrar o nosso ciclo aqui. Mas falar da morte não é algo triste, porque eu vou falar de vida. Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos atualmente cuidando da nossa vida? Falar da morte não é a gente mergulhar nesse sentimento de tristeza. Na Idade Média, a morte ela não era vista como nós vivenciamos ela hoje. Quando uma pessoa ela estava num processo de adoecimento e que ela estava caminhando ali para os últimos dias, essa pessoa ela entrava no seu quarto, deixava as janelas abertas, ela deitava na posição de olhar para o céu e ela ia ter um tempo para conversar com as suas divindades, conversar com Deus. Era o momento dela reconciliar, né, a sua consciência com o estilo de vida que ela vivenciou até ali. E agradecer. Com o passar do tempo, depois da Revolução Industrial, a morte ela foi empurrada para onde? Para onde que a morte foi empurrada? Para dentro do hospital. Gente, eu sou do interior. As pessoas morriam, aí ia o velório em casa, tinha passava o dia todo com comida, né? Tinha gente que ia para os velórios para comer, né? O morto estava lá. Era natural, as crianças participavam, né? Você já participou, né, Ana? Então era assim, era uma coisa natural. Hoje não. A gente industrializou o processo do morrer. Mas a doutrina espírita vem trazer para nós o consolo. A doutrina espírita vem dizer para nós que a morte não existe. Que a vida continua. E esse consolo ao nosso coração nos dá a certeza de quê? Do reencontro. Em algum momento nós vamos reencontrar os nossos entes, as pessoas que a gente amou na vida, que, né, criou vínculos na nossa vida, né?
Então, em algum momento, nós vamos reencontrar, porque o que o Espiritismo nos diz? Que a gente veio para cá para quê? Para evoluir, não é? A gente só está voltando para a Terra porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. O espírito é o único que não morre, ele permanece. Então o espírito, ele é imortal, não vai morrer nunca, né? Não vai morrer nunca. Tem uma história, André Luiz conta uma história no livro E a Vida Continua, né? E aí tem uma pessoa que falece, ela desencarna e ela não tem consciência da morte, né? E aí ela tá lá no pátio e aí uma outra chegou lá e falou assim: não te contaram? Ela falou que ela achava que ela estava no hospital, né? E ela preocupada, porque há muito tempo ela estava no hospital, quem ia pagar aquela conta? Ela falou: você já morreu. Aí ela morre de novo, né? Então ela entra na inconsciência, né? A gente não morre, vai ficar morrendo, mas não vai morrer, porque o espírito permanece. Isso é muito acolhedor, é muito consolador, quando nós temos essa crença na continuidade da vida, né? Porque a gente sabe que aqueles que partiram antes de nós estão no mundo espiritual, a não ser aqueles que temeram a morte, que apegaram a essa matéria, né? Que têm dificuldade de se desligar do apego, né? Os budistas falam que o grande obstáculo para a nossa evolução espiritual é o apego. A gente apega as coisas, a pessoas, né? E aí a gente tem uma dificuldade de liberar esse estar aqui, né? Então, quando chega o nosso momento, a gente tem dificuldade de partir para uma outra dimensão e a gente fica preso aqui, porque a nossa consciência está aqui. Então, quanto mais a gente viver a nossa vida de uma forma muito mais consciente daquilo que é importante para nós, daquilo que é instrumento para que a gente possa melhorar, né? Então, é olhar para a vida, como que eu estou vivendo agora? O que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor nesse tempo que eu estou aqui? Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. O que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor? Às vezes ser menos arrogante, menos, né, orgulhoso, menos vaidoso, menos aquilo que a gente entende e reconhece em nós que não está legal, que não está bom, né? Então essa é a grande chamada para todos nós. Por quê? Porque quando nós retornamos à nossa vida espiritual, nós vamos voltar com essas mesmas características. Não é o fato da gente retornar, né, morrer, ou desencarnar, falecer, assim como a gente entende e acredita, que a gente vai tornar anjos. Não, a gente vai continuar com a nossa evolução espiritual. Então, se eu sou uma pessoa arrogante, eu vou continuar arrogante no mundo espiritual. Então, quando a gente consegue olhar para a finitude, para a morte, com esse olhar, né? Olhar para a vida. Eu estou aqui agora, então eu estou vivo, eu estou aqui. Como que eu quero estar aqui? Todas as vezes que a gente aborda os nossos pacientes, e geralmente eles perguntam, né? Eu vou morrer? Quanto tempo de vida eu tenho? Né? Esse tempo não é nosso, por mais que a medicina tenha uma previsão através de escalas, né, de estudos, o tempo não é nosso, né? Os médicos não respondem, pelo menos os que trabalham com a gente lá. Eles não falam, olha, tem 6 meses de vida, não. Mas as pessoas sempre perguntam. E aí, o que a gente leva para essas pessoas? Não é de morte que a gente está falando aqui quando a gente está te dando um diagnóstico de uma doença difícil. A gente está falando de vida. Como que você quer viver esse tempo? Como que você quer viver o que ainda resta para você? É um dia? Como que vai ser esse dia? É um mês? É um ano? É 10 anos? É 20 anos? Como que a gente quer viver?
Eu acompanhei um rapaz, ele tinha 51 anos, e ele foi diagnosticado com um câncer de pulmão. Esse moço, ele não criou esses vínculos, não constituiu família, saiu de casa logo cedo, e ele falou que ia viver a vida dele. E aí ele viveu a vida dele do jeito que ele achou que seria o melhor, né? Então ele se tornou usuário de drogas pesadas, de bebidas pesadas, se tornou uma pessoa dependente tanto de bebida quanto de substâncias não lícitas, né? E quando ele descobre-se nesse lugar de uma doença que não tinha nenhuma perspectiva de cura, mas de cuidado sim, ele foi para o hospital, né, foi internado, e quem foi cuidar dele foi 2 irmãos. E ele tinha um processo. Quando a gente vivencia alguma ameaça à nossa vida, é muito comum a gente fazer contato, independente, né, se for doença ou não. É muito comum, e os estudos mostram isso, e eu vejo isso na prática, a gente fazer contato com questões existenciais. Como? O que eu vivi até agora foi tudo que eu queria? O que eu vivi foi o melhor jeito? O que eu deixei para trás? Precisa de alguém para perdoar? Gente, o perdão é nítido. O perdão, quem não perdoou, perdoa, porque a falta de perdão deixa as pessoas acamadas. E esse rapaz, ele tinha uma culpa muito grande. Por quê? Porque ele se via numa condição de depender do outro. Dos 2 irmãos, tiveram que parar muitas coisas da vida para cuidar, mas os irmãos não reclamavam, cuidava dele muito, cuidou muito bem, mas ele se sentia envergonhado, porque naquele momento ele foi olhar para a vida dele, e aí ele percebeu, isso fala dele, ele percebeu que ele não viveu a vida da forma como seria o melhor para ele. Por quê? Porque essa vida material, essa sociedade materialista, nos empurra para ir para esse lugar. É feliz quem bebe, quem usa droga, quem está na festa, quem está no Instagram sorrindo. Isso que é felicidade, de acordo com essa visão materialista. Só que isso é momentâneo. É aquilo que o Evangelho traz, é uma porta larga que te oferece e que vai estreitando à medida do que a vida for passando. E esse homem, esse moço, ele morreu com muito sofrimento, um extremo sofrimento, porque nem sempre a gente consegue acessar esse lugar da pessoa para ajudar ele, porque é muita culpa, é muita cobrança, né? Então, quando a gente fala disso, que às vezes as pessoas acham que é tão pesado falar de morte. Não. Se você focar o seu olhar sobre acabou. Não é disso que a gente quer trazer a reflexão. A gente quer refletir sobre a vida. Será que as escolhas que eu fiz até hoje são escolhas que me dão base, que me sustentam? Aí um momento em que a gente ter que deixar esse mundo aqui, eu esteja consciente e tranquilo. Eu fiz o que eu dei conta, o que era para ser feito, eu consegui fazer. Eu estou retornando à minha vida de uma forma onde eu levo um saldo positivo, né? Então, o medo da morte, ele é natural, então não precisa achar que você está, né, fora da casinha, não. O medo é natural, a gente tem mesmo, é necessário, né? Lá o Kardec pergunta, né, de onde que vem no Livro dos Espíritos esse temor da morte, né? E os Espíritos falam que a gente tem na nossa consciência nós temos o instinto de conservação, que é uma lei natural, uma lei de Deus, e que esse instinto de conservação faz com que a gente permaneça aqui, vivo, né? Porque mesmo aquelas pessoas que desistem da vida, né, através do suicídio, elas não queriam morrer. Elas não queriam morrer, né? Lá no livro Céu e Inferno, tem relatos, né, de
de espíritos suicidas que voltam para falar. A gente tem um trabalho mediúnico no primeiro sábado do mês, voltado para assistência aos espíritos suicidas, e o relato deles é muito bem, assim, a dor era tão grande, ele queria se curar da dor, e aí quando ele pratica o ato, ele percebe que não resolveu, piorou, porque não resolve mesmo. Né? As nossas dores, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas precisam ser enfrentadas aqui. É aqui. É por isso que a gente volta. A gente volta para a gente experienciar as nossas provas. É por isso que a gente está num mundo de provas e expiações. É porque a gente está provando aquilo que a gente precisa aprender. Então não adianta a gente fugir da dor, do problema, achando que vai resolver. Né? Eu tenho que procurar recursos, ajuda, né? Buscar pessoas que possam me dar suporte, ajuda profissional, para que eu consiga achar uma saída, uma solução para aquela situação que eu vivencio. Então, esses espíritos, mesmo naquele momento, eles relatam que eles não queriam praticar aquele ato. Então, a morte, esse temor, ele é protetivo. Ele nos protege para que a gente possa manter na vida. Agora, a gente pensar, né? Como eu havia dito, na consolação, isso nos fortalece diante das provações e as situações que a gente vivencia. Porque muitas vezes, logicamente que cada um sabe dimensionar a sua dor. E essa dor ela não pode ser comparada com a dor de ninguém. É sua e é você que sabe o que você está sentindo. Né? Mas é importante que quando a gente tem esse olhar para a consolação, para que o que o Espiritismo nos ensina, isso traz um acolhimento dentro de nós, né? No sentido de que tem uma saída para os problemas. Às vezes é porque eu estou focando no problema, mas tem uma saída. E se não tiver uma saída, já é uma solução não ter saída. Porque você precisa passar por aquela experiência, né? É um exercício da fé, um exercício da persistência, da resiliência, que é essa capacidade nossa de cair, da gente levantar, da gente subir, da gente continuar a nossa caminhada. Né? Então que a gente possa pensar na finitude sobre essa luz que a doutrina espírita joga sobre nós, né? Da continuidade, é um processo de continuidade da vida. Então, deixar de estar aqui, nós vamos estar em um outro lugar, né? E isso é um consolo muito grande, né? Porque a gente saber que a vida continua e que não vai acabar e não teria sentido, né, a vida acabar, a gente vir para cá, passar por dificuldades e outras pessoas passar por momentos de alegria e simplesmente morreu, o corpo acabou, o espírito. Não, isso não faz sentido para nós, né? E o Espiritismo nos esclarece que realmente não faz sentido. E não só o Espiritismo, mas que todas as doutrinas, todas as religiões que nós temos, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, todos são correntes de pensamentos espiritualistas. Eles acreditam na continuidade da vida, né? Eles acreditam na imortalidade da alma. O que vai diferir são alguns pontos, né? Como a própria reencarnação. Nós acreditamos que a gente volta para um processo de aprendizagem espiritual, um processo de evolução. Quando nós formos evoluindo, a tendência é de que esse temor, ele diminua. Quando a gente for para mundos espirituais, mundos mais evoluídos, essa compreensão nossa também vai evoluindo. Então eu não tenho mais necessidade de ter tanto temor, né, em relação à finitude. Então, que a gente possa viver com consciência, que a gente possa viver integrado com a proposta de estar aqui,
né? Cada um tem uma proposta, é individual, cada um veio aqui para um exercício de alguma coisa, para o aprendizado de alguma coisa, então que a gente possa viver em sintonia a essa proposta, né? E não a gente correr desse dia, porque é a única certeza que a gente tem, que um dia a gente vai partir, mas a gente nasce lutando contra a morte. A gente nasce correndo da morte. E é engraçado que todo dia a gente morre, porque todo dia a gente deixa de existir um dia pra gente, não é? E a gente fica tão preocupado com a morte em si, e a gente deixa de olhar para esse lugar, né? Eu acompanhei uma senhora, ela tinha tanto temor da morte que ela não dormia, porque ela ficava com medo de dormir e morrer dormindo. Então a gente tinha que segurar na mão dela e falava assim: ela pode dormir, que a gente está aqui do lado. Qualquer coisa, a gente está aqui para te dar socorro, né? Aí ela ia para dormir, ela voltar. Não dormia, ela não dormia. E aí a gente traz isso, por quê? Porque isso gera um sofrimento, né? Uma outra situação, uma moça de 24 anos, eu estou falando do câncer, nosso hospital não é oncológico, mas acaba que na rede SUS cai lá para um processo de investigação. Essa paciente é uma paciente jovem, e a mãe dela era uma filha adotiva. A mãe dela tinha uma relação, os pais, muito forte com essa menina. Era uma relação de uma dependência emocional muito grande. E aí, a mãe não deixava a filha dormir. Ela ficava. Aí ela fala: Jimmy, minha mãe não deixa eu dormir. A gente tinha que tirar a mãe do quarto, conversar, deixa ela dormir. Quando ela percebeu que ela estava partindo, ela me chamou. A gente tinha um vínculo muito grande. E aí ela falou assim: Jimmy, chama a tia. A tia era a técnica de enfermagem que cuidava dela. Chama meu pai, chama minha mãe. E aí a gente chamou, né? Foi um momento assim, muito emocionante, mas um momento muito bonito, muito de entrega. E aí ela diz assim, olhou para a mãe, olhou para o pai, agradeceu a eles por ter cuidado dela, né, por ela não ter sido filha consanguínea deles, mas que eles cuidaram dela com muito amor. E a mãe já: para de falar isso, para. Aí eu falei: deixa ela falar, ela quer falar, deixa ela falar. E aí ela falou, despediu, e aí ela olhou para a técnica de enfermagem, agradeceu também os cuidados, olhou para mim e me agradeceu. Aí ela falou assim: Jimmy, existe céu? Aí ela era católica, né, de fé católica. Aí eu falei: existe céu, né? Para os católicos existe céu. Existe céu. Aí ela falou assim: eu vou para o céu? Aí eu falei assim: eu acredito que você vá para o céu. Aí ela falou assim: agora eu posso dormir. Aí eu falei assim: dorme em paz, fica tranquila, dorme em paz. E ela olha para a mãe, né? Despede da mãe e ela dorme. E ela não acordou mais, né? Por que eu trago esse exemplo, assim, essa vivência? Que talvez vocês possam achar que seja difícil, né? Lidar com essas situações. Eu não acho difícil pelo fato de que eu estou lá enquanto profissional para promover esse cuidado, né, nesse momento. Mas é difícil quando a gente olha para a morte com essa visão que a gente está falando do materialismo. Quando a gente olha para a morte com essa visão da continuidade, a gente entrega. A nossa alma se prepara. Por mais que seja doloroso a gente despedir das pessoas que a gente ama, mas a gente entrega. Porque a gente entende que é o ciclo, né, que se encerrou ali. Então, assim, eu não quero que vocês fiquem com ar de pesado, né? Mas que vocês possam sair daqui entendendo que a vida é um grande presente que a gente tem, que a gente recebe todos os dias, e que a gente possa, ao acordar,
a gente possa agradecer a Deus que os nossos olhos estão abertos e que a gente está presente aqui. E que aquele dia possa ser um dia onde eu possa fazer o meu melhor, né? Enquanto pessoa, né? Enquanto filho, enquanto mãe, enquanto pai, eu vou fazer o meu melhor hoje. O que eu posso fazer o meu melhor hoje? Às vezes é a gente dizer para aquela pessoa que a gente tanto ama o quanto ela é importante para a gente. Que a gente não fala às vezes, né? Porque a gente tem certeza que o outro sabe. Ah, não, a pessoa já sabe. Mas às vezes é bom ouvir, né? É muito bom a gente ouvir, né? O quanto você é importante para mim. Então, que a gente possa sair daqui com esse pensamento, com essa reflexão de que forma eu vou viver esse dia. Certinho? Eu tentei trazer de uma forma mais leve pra gente, porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. As pessoas não gostam de falar esse nome, né? Como eu já disse aqui, a mamãe ali, ó, ela nem tá me escutando, mas aí ela bate na madeira, não fala disso não, eu não quero morrer. Eu falo, olha filha, seu caminho tá descendo, não tem jeito, né? 85 anos tá muito mais perto do ponto de chegada, né? Do que do ponto de saída, mas que a gente possa viver bem, né? Vivam bem cada dia, que com certeza o coração de vocês, o nosso coração, vai estar muito mais conectado com esse sentimento da gratidão com a vida. Não vamos ficar perdendo tempo com picuinhas, com pequenas coisas. Eu lembro de um senhor, ele ficou 15 anos sem falar com o irmão, brigaram. E ele chegou pra gente totalmente em coma. E ele acordou. Aí ele falou assim, eu encontrei com Deus. Ele chamou a enfermeira e falou assim, encontrei com Deus. E Deus me perdoou. Eu preciso urgentemente pedir perdão pro meu irmão. E a gente saiu desesperado atrás desse irmão, né? Até que a gente achou o telefone, que ele já tinha mudado de telefone. Ele estava numa cidade do interior. Esse irmão veio... Ele conversou, né? Ele ainda estava acordado, lúcido, orientado, e ele conversou com ele, pediu perdão, meu irmão, me perdoe, né? E aí ele falece no outro dia cedinho, né? Então, às vezes a gente perde tempo nas nossas relações, a gente perde tempo com pequenas coisas, sofrendo por coisas materiais que a gente não conseguiu ou está difícil de conseguir. E a vida é rápido. A vida é rápido. E a gente não vai levar nada disso. E pelo contrário, essas pendências vão impedir do que eu esteja bem. Por isso que eu falo que o perdão é um fator que dificulta você voltar para o plano espiritual, né? Eu teria N casos aqui sobre perdão que eu já experienciei para trazer para vocês como reflexão. E aí eu vou fechar com o último. Um casal, eles já tinham se separado há 32 anos, gente. 32 anos. Tiveram 9 filhos. Nesses 32 anos, eles não conversaram mais. E o velhinho chega lá, né? Morre, não morre. E a gente chamou a família, conversamos 2 vezes na família. Na última conversa, eu perguntei assim, cadê a mãe de vocês? Ela é viva? Ela é viva. Aí eu falei, será que ela não gostaria de visitar? Não coloca a nossa mãe nesse meio, tem 32 anos que eles se separaram, eles não conversam, então acho que não cabe. Mas a luzinha acendeu, né? 9 filhos, aí desses 9 tinha um que falou assim, eu vou trazer minha mãe escondida dos meus irmãos, porque eu acho que eles precisam conversar. E assim ela fez. Gente, ele tinha 12 dias
12 dias que ele não recebia uma medicação, ele não recebia água, ele não recebia soro, nenhum tipo de hidratação. Ele só recebia de horário morfina para controlar a dor, né? Mas ele não apresentava nenhum sinal de dor. E aí ela chegou na porta, ela não entrou dentro da enfermaria, ela entrou, ficou na porta e falou assim: fulano, quem está aqui é a fulana. Se você estiver só esperando eu vir aqui, eu te perdoo. Pode ir embora. Gente, 10 minutos. Uma pessoa que estava 12 dias, né, nesse processo. 10 minutos ele parte. Foi o tempo dela chegar na portaria. É tanto que a filha chegou na portaria, a gente teve que ligar para a filha: volta aqui, né? Então, que a gente possa destravar, né, a nossa vida, liberando isso dentro de nós. E isso foi Jesus disse isso para nós: perdoai. Né? Ele praticou esse perdão para que a gente pudesse entender a necessidade, porque o outro é o outro, deixa com o outro o que é dele, mas cuida daquilo que é meu, que é seu, né? Então às vezes é isso que na vida a gente precisa, é liberar um perdão, é dizer uma palavra, né? Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês. Que a gente não encare a morte como algo tão aterrorizante, né? Dia 14 a gente vai ter um jantar da morte. Quem quiser ir, vai ser um jantar da morte, onde a gente vai conversar sobre como você gostaria de ser cuidado em uma situação que você não pode mais manifestar o seu desejo. É uma coisa que a gente tem que conversar, porque quando nós não conversamos, quem vai tomar decisões para nós são outras pessoas. E olha só um caso, tem uma senhorinha que ela está 10 anos acamada. A irmã fala assim: é para fazer de tudo para manter ela viva, porque quem mantém eles financeiramente é a que está acamada. 10 anos. Então, quem vai decidir, 10 anos recebendo invasões, né, medidas invasivas, medidas, né, que não traz ela de volta, gera mais sofrimento. Então, se a gente não fala da forma como nós gostaríamos de ser cuidados, no momento em que a gente não pode tomar nenhuma decisão, é o outro que vai cuidar da gente. E às vezes o outro é aquele que está com raiva de mim, né? É aquele que está com raiva de mim. Uma filha, gente, espírita, ela falou assim pra gente: é para fazer tudo com meu pai, porque eu quero que ele sofra tudo que ele fez eu sofrer. E aí, se a equipe não faz, né? Lógico que aí tem um monte de consequências jurídicas, né? Que pode categorizar, ela pode dizer que foi por falta de atendimento, negligência de atendimento. Então, ela falou isso claramente para nós, assim, rodeado na reunião: é para fazer tudo. Eu quero manter ele vivo, para ele sofrer tudo que ele fez eu sofrer. Então, pode ser que esse outro que vai decidir por mim, é essa pessoa que não gosta de mim. Então, vamos perdoar, vamos amar as pessoas, vamos gostar das pessoas, né? Então, gente, obrigado pela atenção, né? Que Jesus nos ampare e nos ilumine na nossa vida e na nossa morte, no nosso retorno, né? E que a gente possa viver dentro da plenitude, né? Da nossa entrega, daquilo que a gente precisa viver, daquilo que a gente precisa aprender, que a gente tenha essa oportunidade, tá? Então a gente vai agora passar para a nossa prece, elevando os nossos pensamentos mais uma vez, buscando Jesus na nossa clareza interna, nos nossos sentimentos, esse Jesus amoroso, esse Jesus consolador, que Ele possa nos abraçar e que Ele possa, nesse instante, trazer o consolo aos nossos corações.
Que nós possamos sair daqui com a certeza de que nós queremos viver plenamente. Que a gente quer contribuir com a nossa própria evolução e com a evolução do outro, a partir das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Permita, Senhor Jesus, que a vida esteja presente em nós e naqueles que nós amamos, para que a gente possa cumprir a tarefa que nos foi confiada. Que a tua paz, que o teu amor permaneça entre nós e que ao retornar aos nossos lares, levemos esse acolhimento em nossos corações. Aqueles que vão para o tratamento, que possam receber as energias salutares, benfazejas. Aqueles que vão para o passe, que possam ser envolvidos nessas energias que foram preparadas a cada um, revigorando todo o ser, o nosso físico e o nosso espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.